Palavra de Deus a nós dirigida neste 27º domingo do tempo comum na igreja. A liturgia do dia de hoje mesmo não se muda por seu domingo, mas nós, no caso, sendo paróquia de São Francisco, antecipamos a festa da terça-feira, dia 4, para o domingo, para que mais pessoas possam participar, encerrando assim o nosso tríduo, o nosso padroeiro desta paróquia, portanto, padroeiro das 5 comunidades, não só padroeiro da Vila Assis, mas ele é o padroeiro, é o pai de todas as outras comunidades que formam uma única paróquia. Não somos 5 paróquias, né? Somos uma paróquia só, 5 comunidades, né? Começando na Vila Assis e terminando lá na Zacarias, né? Mas debaixo da mesma proteção de São Francisco de Assis, não é? Que aqui é que nasce e aqui começa a ser evangelizada essa parte da cidade de Sorocaba, e graças a Deus que podemos nos reunir para celebrar a Eucaristia. Portanto, primeiramente para agradecer. A própria palavra Eucaristia significa isso, ação de graças. Agradecer a Deus, especialmente na festa do padroeiro, a nossa paróquia, suas pastorais, grupos, movimentos, todos que aqui vivem a sua fé e todos que aqui viveram a sua fé um dia, todos que passaram por aqui um dia, os padres que também deixaram suas colaborações. Enfim, é dia de agradecer e dia de renovar a fé, de pedir ao Senhor que nos ajude para que a gente possa continuar dando esse testemunho, não só pelas palavras, mas pelas atitudes, sendo um sinal de Deus, muitas vezes pequenino, mas um sinal da presença de Deus, porque é isso que o mundo precisa. Jesus dizia certa vez: não tenha medo, pequenino rebanho, justamente porque é dali que se expande a palavra de Deus. O fermento, pouquinho só, ele faz a massa crescer, não precisa de muito, né? Se precisar muito, estraga a massa. A fé também é assim, e uma paróquia, uma comunidade, um movimento, uma pastoral serve justamente para isso, né? Para num determinado lugar da cidade, ali ser sinal da presença de Deus, levar essa palavra e dar sentido à vida das pessoas, e ainda mais, talvez no mundo confuso que nós estamos vivendo ultimamente, onde as pessoas perdem cada vez mais o sentido da vida. Paulo disse hoje na sua carta a Timóteo: reavivar o dom recebido de Deus, né? Calha justamente para nós, quando celebramos nosso padroeiro e celebramos a Eucaristia, reavivar o dom recebido um dia no batismo, talvez na Eucaristia, depois na crisma, para que a gente possa reacender, porque com o tempo parece que nós vamos vendo as coisas do mundo e certas situações que acontecem, e essa confusão, como eu disse, e nós vamos, parece que, apagando a chama da fé, e às vezes até se conformando com as situações que o mundo vive, e às vezes assinamos embaixo ainda, se não fazemos igual, né? Portanto, Paulo disse a Timóteo para passar para a sua comunidade, provavelmente porque Timóteo também estava desanimado um pouquinho, vendo a situação, ele ali trabalhando, pregando a palavra, dando testemunho, sendo sinal de Deus, e as coisas não funcionando tão bem assim, né? Nós podemos cair nisso também, onde nós devemos ser sinais de Deus, na nossa casa, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, e até na própria comunidade. Nós ali buscando viver com nossas limitações e fraquezas, mas buscando viver a fé, a palavra de Deus, dar esse sentido, ser esse sinal, e muitas vezes nós também desanimamos, e paramos para pensar: mas será que vale a pena, não é? Nessa confusão exagerada do mundo, será que vale a pena continuar nesse caminho? Nós perdemos às vezes o ânimo, quer dizer, a chama da fé vai se apagando, porque nós vemos às vezes coisas erradas dentro da nossa própria casa, dentro do nosso trabalho, dentro às vezes da nossa própria comunidade, e sempre vai haver. Por isso nós precisamos ter sempre o anseio, o desejo, a vontade de reacender, de reanimar, de saber em quem, como Paulo diz mais à frente, em quem colocamos a nossa esperança e colocamos a nossa fé, em quem realmente dá sentido àquilo que nós estamos fazendo. Não fazer simplesmente para esse ou para aquele ver, isso não vale muita coisa não, mas fazer porque eu estou diante de Deus e quero viver a minha fé, tenho convicção da fé que eu vivo, independente se vão dizer isso ou aquilo, não me interessa, eu reavivo e reacendo essa chama da fé sempre, de maneira especial na leitura bíblica, na oração, na participação
da Eucaristia, na missa, onde vamos reacendendo. É como aquela fogueira, se você não for alimentando o fogo, ele se apaga. A fé é a mesma coisa. Não adianta receber o batismo, receber a primeira comunhão, até a crisma, e depois vira um pó da igreja, né? Só aparece na missa, sétimo dia, formatura, ou alguma coisa assim, né? Mais perdido que segue em tiroteio, né? É fácil de conhecer, você vê missa de formatura, de algum defunto, às vezes dá uma olhadinha, assim, tem alguns mais perdidos que seguem em tiroteio, né? Não tem a mínima noção se faz o sinal da cruz com a mão direita, com a esquerda, se comunga, não comunga, não tem a mínima ideia, né? E pior disso que é católico, né? Isso é o pior de tudo, não sabe-se onde, né? Quer dizer, eu sou católico, mas não sou praticante, não. Não, você não é nada, não, meu caro. Não existe católico não praticante. O peão é casado, eu sou casado, mas não sou praticante, não. Né? Como é que você é casado, não é praticante, né? Eu tenho um emprego, mas não sou praticante, não trabalho, não. Né? Jesus da praça, lá tem bastante assim, né? Pera lá, não tem essa, não. A fé é a mesma coisa. Como é que você é católico e não é praticante? Não é porcaria nenhuma. Ou é ou não é. Talvez o que falta justamente é esse reacender a chama da fé. Talvez até tenha a sementinha pequenina lá, que é o evangelho de hoje, né? O evangelho trata justamente disso. Quando os apóstolos pedem: Senhor, aumenta a nossa fé. Parece até estranho, né? Aumenta a fé, mas a fé tem medida, tem profundidade, não tem, claro que não. Na verdade, o que os apóstolos estão dizendo é o mesmo contexto da carta de Tiago, de Timóteo, São Paulo a Timóteo, e da primeira leitura que você ouviu, onde o profeta, é um profeta que a gente lê pouco, né? Baruque, mas ele está falando justamente do desânimo do povo frente às situações, à opressão, e o povo ali sendo fiel a Deus e sendo pisado. E o profeta vai dizer: olha, permaneçam fiéis. Não é por isso que vocês vão mudar de lado, não, né? Como às vezes muitos irmãos nossos fazem, né? Mudam de lado, de direção, não vão para direção alguma, né? Porque às vezes não foi aquilo que eles queriam, né? Não era bem aquilo, etc. O profeta diz: não, permaneça firme. Os que perseverarem é que vão ter a vitória. Os que estiverem firmes. Aquele que é muito molenga não vai para lugar nenhum, não. Tanto é que Jesus daí diz no evangelho, né? Os apóstolos pedindo: aumenta-nos a fé. Na verdade estão pedindo: aumenta-nos a coragem para seguir o Senhor, para não desanimarmos. Que os apóstolos também enfrentaram situações, olha, que não foi fácil. Se não tivesse uma fé firme, a gente acha que não, foram apóstolos de Jesus, então eles eram pessoas, entre aspas, especiais, né? Por isso que eles enfrentavam. Pega lá os apóstolos, todos morreram, um crucificado, um decapitado, outro esfolado, né? É bom lembrar, Bartolomeu foi esfolado vivo, né? Arrancaram o couro dele vivo assim, né? Depois de mergulhar ele num tacho de óleo quente, arrancaram o couro dele inteiro assim por cima, assim, saiu o couro dele assim, ele ficou peladinho, né? Ficou só o osso, né? Foi morrendo esfolado, morto esfolado. A gente acha que todo mundo estava no bem bom, porque estava com Jesus. Não, muito ao contrário, muito ao contrário. Mas tinham fé, tinham convicção. Isso não quer dizer que de vez em quando não titubeavam, davam uma balançadinha. Aumenta a nossa fé, Senhor, porque olha, a coisa é brava. E é que o diabo fica por aí, mamania, né? 24 horas, não descansa não. E ele tenta justamente para que você chute o pau da barraca. É isso que ele quer, que você chute o pau da barraca, que você desanime, desista. É óbvio isso, né? Então os apóstolos dizem: Senhor, nós não queremos desistir. Aumenta a nossa fé então, aumenta a nossa confiança, dá-nos força, reanima essa chama que nós recebemos, para a gente não ir na onda do mundo, porque senão a gente vai. E depois para sair é tão difícil, né? A gente sabe, por exemplo, quem usou algum tipo de droga ilícita, né? Se ele recai, para ele sair a segunda vez, quem trata disso sabe disso, é muito difícil, né? E a terceira vez, geralmente não sai. Ele morre, né? Fica por ali mesmo. Às vezes o mal, acontece isso na nossa vida. A pessoa até recai uma vez e volta para a vida de fé. Mas esse cair a segunda ou a terceira, nem sempre volta, né? Aí se perde totalmente. E o pior, se perde, leva muita gente junto. Então Jesus vai dizer aos apóstolos: olha, se vocês tiverem fé
né? Pequenina. Vocês conseguem muito. Em outra passagem, vai citar lá a fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Que é a menor da semente, um grãozinho, uma cabecinha de agulha é um grão de mostarda. Mas quando cresce, fica uma árvore grande, né? Onde os pássaros podem ali se aninhar. Em outra passagem do Evangelho, Jesus usa essa comparação. Por quê? Porque a fé, a confiança, você não mede de largura, de espessura, de profundidade, mas da prática e daquilo que está aceso no coração. E é pequenina, não é grande, mas ela cresce, ela desenvolve-se, e desenvolve-se ao longo da vida, ao longo das minhas experiências e até experiências negativas. Jesus diz, olha, se for uma fé pequenina, você vai dizer para essa moreira, arranca-te daqui. O texto original diz um sicômoro. Sicômoro, que era uma árvore do antigo Israel, que tinha uma raiz muito profunda, produzia um fruto como aquela mamona. Mamona, já viram mamona em algum lugar da vida? Parece mamona, só que ela é uma árvore muito grande e uma raiz enorme, não conseguia tirar a raiz daquilo quando crescia. Durava quase 600 anos uma árvore daquela, sicômoro. Jesus dá esse exemplo. Para nós no Brasil, é traduzido como amoreira, porque a amora também. A amora tem uma raiz muito profunda. Se ela crescer muito o pé de amora, você arrancar aquilo depois, ixi, a desgraça. Não sai, né? Se for perto de casa, arrebenta a casa inteira, né? A amora. E a mancha dela também, né? Do fruto, né? Quando mancha a roupa, você perde a roupa. Jogue fora a roupa porque não tem mais jeito. Quando você era, talvez, criança um dia, ou os que foram, hoje nem tanto, você comia amora, ficava com a mão roxa de amora e manchava a roupa. Depois, para tirar da roupa branquinha, a amora. E a raiz é muito profunda. Jesus diz assim, olha, você ia dizer para essa amoreira, vai para o mar, que ela iria. Quer dizer, como é que a amora vai no mar e vai fixar raiz no mar, né? Isso não. Mas é um exagero para dizer, o que você pedir com fé, mas fé não é mágica. Tic, estalou o dedo, aconteceu, né? Fé não é aquilo que o peão acha que ele quer, e a hora que ele quer e como ele quer. E se não for assim, ele não brinca mais. Isso não é fé coisa nenhuma, né? Talvez é uma fé imatura, infantil. Isso não é fé, né? Fé é a adesão e a confiança em Jesus. E quando eu realmente confio e acredito, e a partir da oração e da minha prática, eu percebo aquilo que Deus quer na minha vida com aquilo que acontece no dia a dia. Então não é eu rezar, ter fé para eu rezar, para Deus mudar os planos dele na minha vida. Não, porque isso não vai acontecer. Mas é eu rezar e ter fé para eu entender o que Deus quer na minha vida com determinados acontecimentos e fatos. E a partir do momento que eu tenho essa fé, que eu percebo o que Deus quer de mim, claro que eu produzo muito mais frutos, né? E aí ele termina o evangelho, parece algo até desagradável. Jesus diz assim, quando você terminar de fazer tudo o que fez, você diz, sou um servo inútil, né? Jesus está pisando no nosso pescoço, né? Coitadinho da gente. Mas Jesus quer dizer simplesmente assim, olha, tudo aquilo que nós fazemos por graça de Deus. São Tomás de Aquino dizia assim, o santo da igreja, século XIII, dizia assim, se eu acertar no que eu faço, é graça de Deus. Se eu errar, é incompetência minha. Se eu acertar, é graça de Deus. Se eu errar, é porque eu sou incompetente e não presto mesmo, né? Interessante isso. É o evangelho. Então não é que Jesus está humilhando a gente de forma nenhuma, mas para dizer, tudo aquilo que nós fazemos com a graça de Deus. E se estamos em comunhão com Deus, na presença de Deus, claro que a nossa vida produz muito mais. E mesmo os momentos difíceis de tribulação, nós conseguimos vencer. Dá sentido a esses momentos. Não é simplesmente enfiar a cabeça debaixo da terra como um avestruz, né? Como muita gente faz. Não, é enfrentar, dá sentido a isso. A palavra de Deus quer fazer isso de nós. A Eucaristia nos fortalece assim. E a vida de comunidade ainda mais. Basta olharmos para Francisco de Assis, que assim o fez. Não é à toa que ele foi tido o homem do milênio no ano 2000. Porque acima de tudo, ele tinha a certeza no Deus que ele cria, na fé que ele vivia. E passou por poucas e boas. E quantas vezes com certeza Francisco teve que parar e dizer, Senhor, aumenta a minha fé, porque a coisa tá brava, tá feia, né? Mas nunca desistiu, nunca desanimou, nunca voltou atrás, nunca chutou o pau da barraca. Manteve-se firme, pediu sempre insistentemente, Senhor, reanima, reacende o dom da fé em mim.
Portanto, que nós também, no nosso dia a dia, a começar de nossas famílias, depois no trabalho, nas pastorais, grupos de movimento, nas comunidades, na nossa fé, possamos rezar sempre: Senhor, reacende em mim a chama da fé, não deixa apagar. E quando o Senhor vê que a coisa está desandando, segura na minha mão. Quando a gente faz essa oração, a gente nunca está sozinho, a gente sempre está com Deus. É que muitas vezes nós é que dele nos afastamos. Santo Agostinho dizia assim: ter fé significa você pegar uma folha em branco e assinar embaixo, e deixar Deus escrever o que Ele quiser na sua vida. Ter fé é isso, é colocar, assinar embaixo e falar: agora, Senhor, o Senhor escreve o que o Senhor quiser, o Senhor faz como o Senhor quiser, porque eu tenho certeza que o que o Senhor fizer vai ser o melhor sempre, né? Pensamos hoje nessa Eucaristia, mas em especial quando recebemos Jesus na comunhão, e quando Jesus passar no meio de nós, nós possamos renovar e pedir: Senhor, hoje eu renovo com ardor a chama da fé do meu coração, e quero ser um sinal do Senhor onde quer que eu esteja, na minha família, no meu trabalho, na minha comunidade. Amém. Amém. Vamos agora em